Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, Instant News número 4. No dia de hoje falarei sobre a questão do aborto. Está tão aí, né? Fervendo nos 4 cantos do país. E eu quero dizer de antemão que eu sou favorável à lei do aborto. Porém, eu sou contra o aborto. E eu vou dizer algumas palavras da razão de ser desta opinião, deste posicionamento. E não se trata aqui, já aviso, de religiosidade nem de cultura, vamos dizer assim. Se trata de uma visão humanista. Por isso, sou a favor da lei, mas sou contra o aborto. Porque, claro, em casos excepcionalíssimos, precisa estar regulamentado a lei do aborto, para que não haja desvirtuamento nesta questão. Então vamos a ela. Sou contra o aborto e a favor da lei. Isso é uma crônica, ok? Ser contra o aborto não é ser contra a questão individual, porque não é uma questão individual, mas igualitária. Se eu fosse o presidente, eu assinaria a favor da lei e seria contra o aborto. Ser contra abortos não é ser contra a individualidade das mulheres, mas é ser a favor da individualidade da vida do inocente. O direito irrestrito ao aborto é o direito de se tornar um inocente a Jesus, entre aspas. Assim como a mulher tem direito individual, o ser humano, com 0 mês de vida, tem de ter o seu direito respeitado. Afinal, não foi este ser que determinou sua estada no útero de ninguém. E somente tem útero aquele que a tem. Por acaso é a mulher, mas se fosse o homem, minha posição seria a mesma. A ciência comprova nos dias de hoje que não somos seres individuais. Somos um mundo com 50 trilhões de outros seres vivos que agem, que comem, que defecam, que emitem luz e energia e que vibram constantemente e o tempo todo para cuidar de nossa existência, dentro da gente, da nossa existência humana. Estes seres estão constituídos desde a pré-concepção dos gametas. Na verdade, a vida do ser humano não tem início a partir das legalidades ou de ilegalidades de nenhuma teoria feita por quem quer que seja. O ser humano está dentro da semente sêmen plantada na terra fértil e predeterminada pela natureza, caída do céu, como se fosse de um passarinho. Então, o ser humano, ele é pré-concebido antes mesmo de se tornar esse ser humano andante por aí. Então nós precisamos compreender a vida de maneira diferente, a partir da ciência. E a partir da ciência, se temos nós 50 trilhões de células vivas dentro de nós, nos mantendo vivo, como podemos determinar o que é um ser humano e de qual tempo, a partir de qual tempo, esse ser humano pode ser designado como ser humano? E dar ao bel prazer da pessoa que esteja com algum problema relacionado à existência desse ser que está dentro dela, determinar que esse ser seja destruído. Eu acho a lei do aborto deliberativa, autodeliberativa, para cada indivíduo, para cada ser humano, mulher, que ostenta esta magnífica condição de ter um útero,
muito pouco humanista. Nós estamos perdendo a humanidade. E rejeitando, inclusive, o que a ciência mostra. Se você pegar a ciência biológica, a ciência quântica, por exemplo, você vai constatar a realidade do que eu estou dizendo. Então, assim, o ser humano não é aquele ser que começa a partir do 3º mês, etc. Não. É muito antes disso. É muito antes. Até porque o ser humano sai de dentro do outro ser humano. Então, como parte do outro ser humano, ele já é um ser humano. Né? Então, não tem como a gente ficar aqui constituindo um dia, data e hora para que um ser humano possa se tornar ser humano. E daí criar essa legalidade, entre aspas, de dar-se o direito de destruir ou não destruir um outro ser humano por conta da sua fragilidade. Porque não há nada mais frágil do que um ser humano com 3 meses de idade. Ou há? Não há. Então, assim, o Estado, né, os políticos, etc., talvez estejam querendo se livrar do peso que é respeitar essa constitucionalidade obrigatória, na minha opinião. Então, eu acho que não é por aí. Se uma pessoa passou por um estupro, por uma situação gravíssima, né, ela tem que ser, antes de qualquer coisa, ela tem que passar por um tratamento, até que ela crie condições normais de existência para decidir o que ela realmente quer. E as complicações e as questões ideológicas, científicas, humanas, religiosas, por que não? Não é? Antes disso, não, nada de fazer aborto. Não é determinar um prazo mínimo de 3 meses para a pessoa. Em 3 meses a pessoa não consegue definir isso. Até porque às vezes ela vai dar conta que está grávida depois de 3 meses. Quer dizer, aí se faz o aborto porque, já chegando aos 3 meses, aí se faz o aborto porque existe uma determinação de legalidade. Né? E eu acho que o Estado, o país, a nação, tem que assumir essa responsabilidade. Porque se está havendo essa condição de mulheres serem estupradas, de mulheres serem marginalizadas, de mulheres serem atacadas e de acontecer essas gravidezes, é necessário que o Estado assuma a sua incompetência e faça com isso alguma coisa decente. Mas não jogar nas costas das mulheres para decidir o assassinato de um ser vivo. Eu acho isso muito doentio, muito ruim para a humanidade. Esta é a minha crônica de hoje. Obrigado por ter me assistido. Concorde ou não concorde, se tem algo de realmente valor, por favor, coloque nos seus comentários. Deixe o seu like. E a sociedade precisa discutir sobre isso. Então, por isso estou fazendo este vídeo e esta questão lançada aqui sobre o aspecto da minha visão como um ser humano da questão. Agradeço imensamente por ter assistido até o final. Por favor, deixe o seu like, me siga e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não deixe de me seguir no canal. Gratidão.